Ei você, já pensou em aprender sobre os processos legais de acesso a medicamentos de forma fácil e divertida? Então mergulhe no emocionante, misterioso e complexo mundo da judicialização com o nosso mais novo jogo, Judicialização da Velha. Aqui você pode conhecer os talentosíssimos desenvolvedores daquele que vai ser o melhor jogo do ano. Então agora vamos fazer uma pequena introdução sobre do que se trata o nosso jogo da judicialização da velha. Ele é basicamente um jogo da velha tradicional, porém, ao invés do formato 3x3, ele está no formato 4x4, assim ele irá durar mais. Ele também é composto por diversas cartas de perguntas com fins educacionais, então além de um jogo da velha, também é um jogo de perguntas e respostas. Mas qual seria o objetivo do jogo? É basicamente a consolidação do aprendizado sobre o processo de judicialização da saúde na área da assistência farmacêutica. E como faz para ganhar? Assim como no jogo da velha, é similar, né? O jogador nesse caso deverá completar 4 casas na horizontal, vertical ou diagonal. Quais seriam os jogadores? Eles são jogadores número 1 e número 2, que no caso a gente deu os nomes de indivíduo e estado para se adequar ao tema. E também é extremamente recomendado o mediador para que ele possa fazer as perguntas, verificar o gabarito das respostas e também fazer o sorteio. Qual seria o público-alvo? São estudantes da área da saúde. Então, estudantes da área da farmácia, da odontologia, da medicina, assim como no nosso caso. E qual seria a recompensa? Aqui a gente colocou que seria um prêmio em ouro surpresa, além de um certificado de especialista que poderá ser visto mais ao final. Regras do jogo. Decide-se quem será cada jogador por sorteio, e o jogo inicia-se com o jogador indivíduo. A cada jogada, o jogador terá que escolher uma casa no tabuleiro e pegar uma carta da pilha correspondente ao lugar que pretende colocar a sua peça. Caso responda corretamente, poderá colocá-la no local. Caso contrário, passa a vez para o adversário. Há 28 cartas de conhecimentos gerais sobre acesso aos medicamentos e judicialização, e 11 cartas de estudo de caso. Dentre as cartas de conhecimentos gerais, há apenas uma carta surpresa, cujo efeito é troca de papéis entre os jogadores. As cartas apresentam símbolos. O jogador que acumular 3 cartas com o símbolo medicamento poderá colocar uma peça a mais no tabuleiro. O jogador que acumular 3 cartas com o símbolo seringa poderá inverter uma pergunta com o adversário. E o jogador que acumular 3 cartas com o símbolo vírus poderá tirar uma peça do adversário. Agora, algumas observações para a gente entender um pouco melhor o jogo. Os poderes poderão se acumular ao longo do jogo. Os poderes só poderão ser utilizados no início do turno do jogador antes de fazer sua jogada. Quando o jogador adquirir a terceira carta da trinca, apenas poderá usar o poder na sua jogada seguinte. Cada jogador só poderá usar os poderes de cada trinca uma única vez durante o jogo. O jogador que utilizar o poder 2 poderá usá-lo da seguinte maneira: o jogador deverá passar a pergunta para o adversário, e se o adversário errar, o jogador com o poder poderá colocar uma peça no lugar que deseja, mas se o adversário acertar, nada ocorre e a vez passará para o adversário. Aqui nós temos nosso tabuleiro. Nele temos casas rosas e casas roxas. As casas rosas correspondem a questões de conhecimentos gerais e as casas roxas correspondem a questões de estudos de caso. Assim, se você posicionar a sua peça em uma casa rosa, você vai ter que responder uma questão de conhecimento geral. E se você posicionar a sua peça em uma casa roxa, você vai ter que responder uma questão de estudo de caso. O jogador 1 é o indivíduo e ele tem como peça o comprimido. O jogador 2 é o estado e ele tem como peça o martelinho. Agora vamos fazer uma rápida simulação do jogo. O indivíduo começa, por exemplo, escolhendo a casa A4 de cor rosa do tabuleiro e será sorteada uma carta de conhecimentos gerais. E então responda. Questão 1. O que significa a sigla PCDT? A. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. B. Protocolos científicos de doenças transmissíveis. Ou C. Programa coletivo de doenças tradicionais. Você acertou! Agora coloque a peça na casa escolhida. Agora, escolhendo, por exemplo, a casa B4, responda. Questão 20. De onde se origina a maioria dos casos de judicialização da saúde envolvendo o Sistema Único de Saúde, o SUS? Sabe-se que grande parte desses casos não se trata de situações nas quais o processo de judicialização é racional e, portanto, justo. Letra A. Bairros mais favorecidos com pessoas de alto poder aquisitivo e alto nível de instrução social.
Letra B. Regiões menos abastadas dos centros urbanos, nos quais o acesso à educação é pior, de forma que sejam requeridas mais judicializações irracionais. Letra C. Classes de poder aquisitivo médio, onde há o acesso intermediário a serviços de saúde e informação. Parabéns, você acertou! Então coloque a sua peça na casa escolhida. Agora, o indivíduo escolhe a casa 3A de cor rosa do tabuleiro. Então, será sorteada uma carta de conhecimentos gerais para responder. Então, responda a questão 19. É sempre justificável judicializar um novo medicamento que possui pequenos benefícios terapêuticos em relação a outro com a mesma indicação terapêutica disponível no SUS? Alternativa A, verdadeiro, e alternativa B, falso. Parabéns, você acertou! E agora você pode colocar a peça na casa escolhida. Escolhendo a casa A2, responda a questão 18. Os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica são destinados a tratamento de doenças que são epidêmicas e endêmicas, B, assistência a doenças e agravos que são mais prevalentes, ou C, tratamento de doenças que estão de acordo com o PCDT. Você acertou! Coloque a peça na casa A2. Continuando então agora a nossa série de perguntas de conhecimentos gerais. 2. Conitec é A. Um tipo de núcleo de avaliação de tecnologia. B. Uma comissão de incorporação de tecnologias a nível local. Ou C. Um documento elaborado pelo Ministério da Saúde. Parabéns, você acertou. Agora coloque seu ícone no respectivo local desejado. Agora, o Estado ele escolhe a casa 2B, de cor roxa do tabuleiro. Então, dessa forma, será sorteada uma carta de estudo de casos para responder. Então, vamos lá. O Carlos, ele tem 16 anos e mora no Morumbi e estuda em um dos melhores e mais tradicionais colégios de São Paulo. O seu pai, que é um grande empresário, descobriu que o Carlos é portador de uma rara hemofilia do tipo A, que é uma doença genética que afeta a coagulação sanguínea e pode provocar hemorragias em Carlos. Um dos únicos medicamentos eficientes para o tratamento de Carlos é o emicizumab, que é ofertado pelo SUS na Rename ou Remume, desde 2019. Entretanto, o Ministério da Saúde publicou o PCDT desse medicamento apenas em agosto de 2021, de forma que ele ainda não estava disponível para a população. E a caixa de 30 miligramas, que é indicada pelo médico de Carlos, custa em média R$17 mil. Desesperado, o pai de Carlos decide recorrer à justiça para que o medicamento seja comprado e oferecido pelo Estado, tendo em vista esse alto preço, né? Então, discuta se a decisão feita pelo pai de Carlos foi a mais correta e, caso não seja, proponha qual seria o método mais racional e ético para este caso. Então, aqui a gente tem a resposta esperada, né, para o caso do Carlos. Então, a atitude do pai do Carlos foi a mais correta a se tomar. Embora ele seja um rico empresário que é capaz de arcar com os custos do medicamento para o seu filho, ele está correto em judicializar a compra do produto. Isso ocorre porque o fato do medicamento deveria já estar sendo distribuído para a população, tendo em vista a incorporação realizada em 2019. Entretanto, a gente teve um atraso, né, da publicação do PCDT e o medicamento ainda não estava disponível para Carlos, mesmo com seu acesso sendo um direito à saúde de todos os cidadãos, independente da classe social, né? Então, como a pessoa acertou essa resposta, ela pode colocar a sua peça na casa escolhida, né, a casa 2B. Agora, supondo que você tenha escolhido a casa C2, que é uma casa com perguntas de estudo de caso, você deverá responder: Roberto tem Parkinson e seu médico recomendou urgentemente o uso de canabidiol, medicamento com registro na Anvisa para esta indicação terapêutica, mas cujo preço é extremamente elevado e não é distribuído pelo SUS. Roberto tem provas documentais de que não pode arcar com os custos do tratamento e pretende entrar com um processo judicial para obtenção gratuita do medicamento. O que falta no processo para que a solicitação seja válida? A resposta esperada
era que falta a comprovação de que não há outro medicamento já fornecido pelo SUS para a mesma indicação terapêutica que possa ser usado no lugar de canabidiol. Caso não haja outra opção terapêutica no SUS, deve-se avaliar se existem evidências suficientes de eficácia, segurança e custo-efetividade da tecnologia pleiteada para justificar o deferimento do processo. Muito bem, você acertou. Então agora pode colocar sua peça na casa C2. Aqui nós temos nosso banco de questões. É um documento com 28 questões de conhecimentos gerais e 11 questões de estudo de casos. Depois das questões, nós temos o gabarito dos conhecimentos gerais e as respostas esperadas das questões de estudos de caso. E como prêmio, o vencedor receberá um lindo certificado de especialista em judicialização da saúde.